O Senhor me confiou essa palavra. Enquanto a minha esposa cantava, Deus me deu essa revelação aqui agora. E é uma palavra que faz alguns anos que eu já não a prego, mas o Senhor me deu essa porção para que eu pudesse ministrar ela na igreja. Diz assim o versículo de número 15 do capítulo 1 do livro de Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra era Puá. E disse: quando ajudares a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Fizeram o que, igreja? Elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que quando as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu casas. Diga comigo, casas. Diga comigo assim, lugar. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado antes de sentar e diga para a pessoa desse jeito: Deus te chamou para gerar vida. Diga para a pessoa. Fala com mais autoridade, crente. Diga: Deus te chamou para gerar vida. Senta dando glória a Jesus de Nazaré. Senta aí. Meus irmãos, aleluia. Deve ter algum microfone ligadinho aí, né? Aí dá essa interferência. O texto que acabamos de fazer menção, ele vai fazer base ao maior cativeiro da face da terra, o cativeiro egípcio. 430 anos, o povo hebreu estava sendo escravizado no Egito. Preste atenção. A Bíblia chega a contar, e Moisés, o profeta que foi levantado para libertar essa nação da mão de Faraó, a gente passa os olhos e vai perceber dentro do capítulo 1, um infanticídio nasce no coração de Faraó. Ele tem um desejo de exterminar o sexo masculino de fetos que estavam sendo gerados no ventre das genitoras hebreias. A palavra, ela vai dizer que esse povo que está sendo escravo no Egito, eles têm sobre eles uma promessa. Promessa esta que Deus havia prometido a Abraão, que multiplicaria e que fecundaria e que se aumentaria na face da terra. Este povo descende de uma promessa tão grande que mesmo que Abraão, o primeiro patriarca, não está vivo, a promessa ainda permanece de pé intacta. Quando o Senhor chamou ele, sem nenhuma perspectiva de vida ou nenhuma fé, o Senhor disse para ele que daria nações e que o ventre da sua esposa Sara seria um ventre de multiplicação. É interessante a gente percorrer os olhos e perceber que Abraão, diferente de nós, que hoje tem uma gama de testemunhos para crer que Deus existe, Abraão não tinha nenhuma perspectiva de fé, irmãos. Ele já era um homem com a idade avançada, e quando o Senhor o chama para peregrinar e para caminhar 25 anos, armando e desmontando tenda, o Senhor vai dizer para Abraão que assim como os grãos de areia da praia é tão numerosos, assim seria a descendência dele. Abraão, ele vai receber na sua casa
uma grande promessa, promessa esta que não cabe só dentro da casa dele, e a gente vai ver no ventre de Rebeca, a sua nora, aonde Deus abençoa tanto que não dá só uma criança, dá dois, Esaú e Jacó. E dentre a casa de Jacó, estamos falando da terceira geração patriarcal, você vai ver que em Raquel se cumpre a promessa. José é levado com 17 anos para o Egito, vai ser condenado por assédio sexual, vai viver 13 anos na cadeia, com 30 vira governador, com 110 ele morre. Ele vai governar o Egito de uma maneira tão sábia, que ele vai virar gestor dentro do Egito, ao ponto que ele vai trazer 70 famílias para habitar no Egito. Dessas 70 pessoas, desse povo tão pequeno, vai se multiplicar. Esse faraó que nomeou ele como Zafenat-Paneia não estará mais vivo, e agora um novo herdeiro se assentará no trono, ao ponto que o mais antigo, que honrou a casa de José, honrou seu pai Jacó e todos os seus irmãos, ele não tem menção de quem é José. É óbvio, irmãos, que no texto não é categórico, é um texto figurado, porque não tem nem como ninguém esquecer os feitos de José. Se você for ler o versículo 8 do capítulo 1, você vai perceber aí na sua Bíblia que está escrito: levantou-se um novo faraó, e não fazia menção de José. Pelo contrário, não tem como ninguém esquecer a fome, a escassez, a miséria. Todas as nações naquele tempo pediram fuga e ajuda e auxílio ao Egito. O Egito era o maior poder político da face da terra. Ninguém na face da terra tinha tanto ouro, nobreza, riqueza, alimento, prosperidade do que a terra do Egito. Quando você olha para José, você vê a honra de onde Deus o colocou. Ele se tornou governador em um cargo que jamais existia dentro do período daquela época. E agora você vai perceber que esse novo rei, ele tem um desejo no seu coração. Olhe para cá, esse desejo é extirpar a descendência da casa de Abraão. Ele não quer que cresça. Irmãos, eu estou falando desse povo pequeno que se multiplicou, trabalhava carregando tijolos e argila nas mãos, mas esse povo não é mais 70 pessoas. Agora de 100 vira 1000, de 1000 100 mil, de 1000 vai virar 200 mil, e de 200 para 1 milhão. É tanto hebreu, irmão, que quando você olhava para baixo da Mesopotâmia, você via tanta mulher, irmão, tanta gente. As mulheres davam luz, era todo dia uma mulher dando luz, e Faraó vai ficar perturbado com esse crescimento do povo de Deus no Egito, ao ponto que ele vai começar a se perguntar: quanto mais eu escravizo eles, mais ele se multiplica. Aonde está o segredo desse crescimento? Aonde está o segredo dessa multiplicação? Aonde é que está a receita que esse povo, que a opressão que eu coloco, a carga, ele se multiplica mais e mais? Olha para cá, irmãos, é um segredo que os olhos de Satanás não conseguem ver, é um segredo que os olhos do mal não conseguem ver. Eles olhavam para fora, se for inteligente vai pegar a visão. Eles olhavam para fora e viam calos nas mãos, e via sangue nos pés, e via um povo queimado do sol, e via uma corda sendo puxada, levantando estátuas a deuses. Mas quem olhava para dentro do coração de um hebreu, eles tinham a promessa de que herdaria a terra que mana leite e mel. Pegue na mão desse homem e dessa mulher de Deus, vai, vocês estão muito em silêncio, eu estou até perturbado com esse negócio. Pega na mão dessa pessoa, por favor, e diga para ele ou para ela, diga: você carrega uma promessa. Mais forte, diga: você carrega uma promessa. Aleluia. Olha para cá, por favor. A promessa não é apalpável, a promessa não é tangível, a promessa não é tocada. Sabe por que tem gente desviando do ministério? Porque ele quer tocar naquilo que Deus falou. Irmãos, promessa não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem libera. Promessa não tem a ver com quem ouve, tem a ver com quem prometeu. Olhe para cá, irmão, tem gente perturbado porque não tem um carro aqui para andar. Tem gente sem dormir porque não tem o dinheiro para financiar uma casa. Tem gente morando de aluguel, trabalhando, e o dinheiro não sobra para ter férias. Tem gente perturbado, irmão. Eles estão incomodados porque alguém veio depois de você e está prosperando mais que você, que já tem anos na igreja. E eles estão dizendo: por que eu canto e não tenho vitória? Prego e não tenho vitória. Sou dizimista e não tenho vitória. Eu boto a roupa de crente e não tenho vitória.
vitória, porque você não entendeu. A promessa não está na mão de quem recebe, a promessa está na mão de quem ai, Jesus. Dá uma olhada para alguém e diga: você tem promessa, rapaz. Você tem promessa, moço. Tem muita gente perturbado. Sabe por que a bala não entrou na cabeça do teu filho? Não é porque você ora e jejua, não é porque você é crente até o tutano, é porque tem promessa de Deus sendo liberada para dentro da tua casa. Olha para cá, por favor, olha para cá. Tem muita gente sem entender ainda que a gente só está onde está, não é pelo que a gente é por quem Deus é. E é isso que a gente vai entender. Olhe para cá. Abraão foi perfeito? Não. Isaac foi perfeito? Também não. E Jacó, irmão, mentiroso, também não era perfeito. Mas quando Deus promete, Ele está dizendo: ainda que pereça Abraão, ainda que pereça Isaac, ainda que pereça Jacó, a minha promessa está. Levante a mão, eu estou liberando uma palavra. Você vai reagir e receber, ou vai ficar sem assimilar? A promessa de Deus vai te alcançar. Esse mês de agosto será um mês de promessas sendo liberadas. Aleluia! Olha para alguém e diga: Deus vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Elebaraçai canto revarassúria. Você não parou para prestar atenção, não? Que Faraó, alguém da alta aristocracia, caminha um pouco comigo na Bíblia para você que não lê. Alguém que tem poder, tem nome, imponência, está perturbado com alguém que está na plebe, na ralé, pé de Tode. Ele está perturbado porque quanto mais dinheiro ele tem, mais o povo cresce. Ele está perturbado porque ele tem trono, cadeira e reinado, mas o povo... E tem gente assim, irmão, que tem tudo, mas está de olho em você. Tem gente que te canta muito e está de olho em você. Tem gente que tem casa de porcelanato, impede você até de entrar de havaiana para não arranhar o porcelanato e está de olho em você. Deremanto calabaraçaio. Não precisa fazer cara de Saddam Hussein não, porque Deus está falando contigo. Sabe por que você está em depressão? Porque você quer adiantar o que Deus vai fazer no tempo dele. Sabe por que você está perturbado? Porque você quer adiantar o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero que você dê uma olhada para esse crente pentecostal e diga para ele desse jeito: tem muita gente perturbada com seu crescimento. Está vendo, pastor, como o povo está com medo de falar? Talvez você seja o que perturba. Mas se não for um dos que perturba, diga para alguém assim: tem muita gente incomodada com seu crescimento. Irmão, olhe para cá, humanamente falando, sendo simples, Faraó faltava alguma coisa? Tinha necessidade, irmão? Ele tinha escassez, ele tinha, irmão. E por que ele está preocupado com o escravo? Você acha que no meio dos rituais que ele fazia com grandes feiticeiros do Egito, você acha que o diabo não falava? Você acha que Satanás não revelava? Você acha que ele não lia, abria cartas e abria ali, irmão, manuscritos? Você acha que o diabo não dizia: cuidado com esse povo? A profecia dizia que nasceria um menino, e o diabo pensava: é o Messias. Só que não era o Messias, era alguém que libertaria o povo da escravidão. E Faraó está incomodado, irmão. Olha para cá, olha para cá. As mulheres egípcias, elas tinham ouro no pescoço, os cabelos penteados, a pele hidratada. Eram mulheres com as unhas feitas, mas elas não tinham o que as hebreias tinham: fertilidade. Dá uma olhada para essa pessoa e diga: você não é estéril, você tem fertilidade, irmão.
Você não, menecanto, rabarácia. Você não é estéril. Eu estou começando a pregar. Você não é estéril, você tem fertilidade. Tem muita gente querendo cortar o crescimento. Tem muita gente querendo parar o teu crescimento. Mas eu vim nesta noite não como pregador e nem teólogo. Eu vim como profeta, liberar uma palavra de Deus para essa casa. E qual é ela, pastor Albert? Você vai crescer na terra desfavorável. Você vai se multiplicar na terra da beita. Ai, Jesus, arrepiou até a coluna, lavassúria, erebassaio. Deus está dizendo ao meu coração: ainda que a minha igreja andasse pelo vale da sombra da morte, eu estou com eles. Olha para cá, não tem faraó, não tem Egito, não tem egípcio, não tem monarquia nem opressão que impeça a promessa de Deus de se multiplicar. Olha para alguém e diga: vai se multiplicar. Diga, vai se multiplicar. Chega de cantar pouco, chega de orar pouco, chega de jejuar pouco, chega de ser mais ou menos. Seja melhor, irmão. Faça a obra melhor, irmão. Deus quer te multiplicar, terra. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pega, por favor, vai. Segura com autoridade em nome de Jesus. Segura, aperte a mão da pessoa. Eu estou pregando, vai, segura. E diga para a pessoa: você é hebreu. Você é hebreu. Hebreu aonde ele estiver, ele cresce. Hebreu aonde colocar, ele se multiplica. Você é hebreu. Hebreu tem promessa. Hebreu tem livramento. Hebreu tem unção. Hebreu tem graça. Hebreu é pentecostal. Hebreu é do manto, do mistério. Hebreu aonde ele vai. Alabarassúria. Quem tem glória dá glória. Quem não tem fica me olhando. Remaracanto, rebaia. Elebroficebre calabácia. Deus está dizendo: você é hebreu. Hebreu. Eita. Ai, Jesus de Nazaré. O povo que tem a semente da promessa. O povo que chora no quarto. O povo que geme no banheiro. O povo que não tem carro, mas tem promessa. É o povo mais Tem gente nos acompanhando no Brasil agora. E diante de tantos testemunhos que eu recebo no Instagram e até no Facebook, no YouTube, gente que queria se matar porque corta carne por meio da depressão e da ansiedade. Gente que está vivendo um momento psíquico com depressão, tomando diazepam e rivotril. Olhe para cá, irmãos. A palavra é simples. O povo está no Egito, não porque quer, mas porque foi levado por José. E agora se multiplica. E o diabo vai usar a bondade do povo, vai se apoderar da saúde do povo hebreu. Mas Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele vai dizer: quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada. Quem tem Deus tem tudo. Dá uma olhada para esse crente que está do teu lado. Diga: tu é hebreu ou tu é egípcio? Que a diferença vou te dar. O hebreu, ele permanece onde Deus colocou e ele cresce. O egípcio, ele sai da igreja porque não tem microfone na mão. Quero microfone, quero unção, quero carteirinha. O cara chegou ontem, vivia na biqueira e na distribuidora, quer virar pastor. Não passa pelo processo de discipulado. Aí daqui a pouco está envergonhando no Goiás em nome de Jesus, andando com mulher que não é sua, fazendo o que não deve, bebendo onde não deve, fumando o que não deve, e envergonhando o nome de Cristo. Mas, irmão, mais caráter tem um macumbeiro que não pede uma galinha a ninguém aqui da igreja, vive no seu terreiro sem incomodar a gente, do que um crente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas quando senta na cadeira vive julgando quem canta, vive julgando quem prega, vive julgando quem ora. Ah, irmão, você quer ver uma coisa que me irrita? Você quer ver uma coisa que me irrita? Diz que é hebreu, tem roupa de hebreu, tem saia de hebreu, tem gravata de hebreu, mas quando Deus usa alguém, aí fica: não precisa gritar muito.
muito. Não precisa rodar muito. Deixa eu te dizer uma coisa: tu é hebreu ou tu é pirataria? Porque o verdadeiro hebreu clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te eminai. Oh meu Deus, catuca a costela de quem está do teu lado e diga: você vai se multiplicar, você vai se multiplicar. Joga água nessa terra, Jeová, para essa terra seca se multiplicar. Chega de viver com o nome sujo no Serasa. Receba prosperidade, receba crescer. Ele vai alavassuri me candarabaraçaio. Faraó está olhando e está dizendo: pai, não é brincadeira não. Quanto mais eu oprimo eles, mais eles se multiplicam. Hebreu que tem mistério com Deus, ele anda em unidade. Sabe por que Faraó não entendia? Porque ele achava que o povo hebreu era que nem os egípcios, individualista. Só que não é, irmão. Tem alguns crentes que é, mas o povo hebreu dessa aliança não era não. Aí Faraó está dizendo, está multiplicando muito, está multiplicando muito. E sabe por que ele queria que permanecesse as meninas, as crianças, o sexo feminino vivo? Porque quando crescesse no Egito, tivesse relação sexual para extirpar a corrente hereditária da promessa. E um egípcio pudesse usar sexualmente uma menina hebreia. Porque Deus falou que hebreu não se mistura com o egípcio. Então Faraó tinha esse desejo no coração. Mas olha a estratégia do diabo, porque até o diabo sabe trabalhar coisa que crente não sabe. Ele vai chamar 2 mulheres de confiança. Quantas? Podia chamar 1000. Podia chamar 500, irmão. Podia chamar 1 milhão. Mas até o diabo sabe que muita gente atrapalha. Tem gente que vai com o olho grande, com sede ao pote, com muita gente. É melhor andar só do que mal acompanhado, irmão. Pega a visão. Você vai entender o que eu estou dizendo. Nem Jesus, ele deixava que todos que queriam seguir entrassem na cúpula judaizante, na cúpula dos apóstolos. Lembra do endemoniado de Gadara? Foi liberto, livre, tomado banho na beira. Jesus volta à cidade pela segunda vez e ele diz: deixa eu andar contigo. Jesus fala: não, volta para a tua casa. O que Jesus está dizendo é: eu te libertei, mas tu não está preparado para andar comigo. Sabe o que Jesus quer dizer nas entrelinhas? Talvez você vai ser usado novamente para distrair os meus. Então o que Faraó vai dizer? Eu vou pegar a líder das parteiras, chamada Sifrá e Puá, 2 mulheres de confiança, 2 mulheres que trabalhavam para trazer vida, 2 mulheres que eram preparadas para o cargo das genitoras e das parturientes. Olhe para cá. Diferente das mulheres que dão à luz hoje no nosso século, deitada, descansada, com o sorinho pingando, e o obstetra vai lá e começa a passar a mão dizendo: tá dilatando, tá começando. Não, irmão, naquela época não era assim não. Olha para cá para você ver como é que é o negócio. A parteira vinha com a bacia desse tamanho e dentro dela tinha um sal mais grosso do que o que a gente tempera a picanha. Era um sal bem grosso. Ela vinha com uma tesoura de ferro e vinha com meio metro de faixa de linho, porque as mães naquela época escrava não tinha tempo de balançar a criança e nem de ir para o fogão fazendo uma madeira. As parteiras naquela época, elas pegavam e metiam no seio da mãe. A criança não pega seio, não, aqui tem que pegar. Se tu quiser vai ter que se esforçar para poder sugar o leite. Olhe para cá, como é que funcionava na época a gestação e o parto na época? As mulheres hebreias, elas estavam com dor, sentindo contração, mas não tinha tempo, eram escrava. Eu te pergunto, qual é o hotel que elas ficavam para dar luz? Quantas visitas ela recebia? Não tinha não, irmão. Então naquela época era mais ou menos assim, ó. Olha para cá que eu vou caminhar para você entender. Aí vinham as parteiras com a tesoura, a bacia, o sal e a faixa, a bacia cheia de água. A parteira chegava, a parturiente, ou seja, a mãe que ia dar a luz, ela estava sentindo dor, mas não deitava. Pegava 2 bancos de pedra lapidados, colocava atrás da coxa
E ela se colocava com a cara no pó, acocorada. Já ouviu falar de cócoras? Essa posição? Ela não via a criança nascendo. A única pessoa que conseguia ver se era macho ou fêmea era a parteira. A parteira vinha assim bem baixo. Ou seja, para que ela tivesse vida na criança, ela tinha que descer mais que quem estava dando a luz. Quem está com o Wi-Fi ligado já pegou. Quem não está já bugou a cabeça. Ela quer dar luz, mas ela fica embaixo. Se a parteira quiser que a criança tenha mais vida, ela tem que descer mais ainda, pastor. Ó, porque vida que é gerada embaixo. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele ou para ela: tem muita gente que não quer descer para ter vida, prefere andar que nem morto, andando na terra que nem zumbi. Para ter vida tem que descer. Olha para essa pessoa. Eu debaracala chébia. Sabe o que é lindo, pastora Rosária? É que tem gente aqui na igreja me olhando com cara feia. Eu não tenho medo não, irmão. Quem paga minhas contas é Deus. Se você quiser viver na maconha, problema é seu. Se você quiser viver no vape, problema é seu. Se quiser viver na cerveja e no cozumel, problema é seu. Mas para ter vida tem que descer primeiro. Tem que descer primeiro. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: Deus vai te dar vida. Ele vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Vida no ministério, vida no trabalho, vida na oração, vida na intimidade, vida no jejum. Olha para alguém e diga: Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Receba a vida, terra. Ei, você está sentindo dor, mas não é para ficar de pé, não. Desça. Quanto maior é a dor, é para descer. Desce porque, olha para cá. Uma conjectura lógica. Quando uma mãe está dando a luz à criança, e quanto mais forte é a dor, quem está próximo a ela fala o que para ela? Faz? Alguém falou aí. Faz o quê? Aí eu te pergunto, na sua cabeça, quem consegue fazer força sentindo dor? Erebarassúria. Quanto mais intensa é a dor, mais perto está de nascer o que estava para... Ai, irmão. Não, bota a mão no ombro dessa pessoa que está tenso demais, vai. Seja profeta, irmão. Bota a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, por favor, vai. Bota, chacoalha o ombro da pessoa que está do seu lado agora, vai. E diga para a pessoa: aguenta só mais um pouco. Faz força. Aguenta mais um pouco. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará, trazendo consigo os molhos de alegria. Faraó está dizendo para as parteiras: mata os meninos, esquarteja os meninos, estrangula os meninos. Aí vem cá. Ô pastor, eu vou descer para cá para ensinar um pouco. Quem tem crente que tem déficit de atenção, tem TDAH. Então eu vou fazer aqui, ó. Pega a visão espiritual, pra você entender. Faraó está dizendo assim: irmão, ele é autoridade política, é ou não é? Líder maior, sim ou não? Então se ele quisesse matar os meninos, que ele matasse com a mão dele. E por que ele não foi lá e matou? Por que ele não foi lá e esquartejou as crianças? Por que ele não foi lá e extirpou as crianças? Olhe para cá. Ele vai ter acesso, pastor, a alguém de confiança. Ele diz: eu não entro na casa das hebreias, mas vou usar alguém que entra. Eu vou usar alguém que tem acesso. Olhe para cá, eu fui Babala Orixá. Eu sei o que é uma pessoa cortar o cordão umbilical com dente. Eu sei o que é uma pessoa nascer de Abicum. Abicum é quem nasce com dons. E o diabo usa aquela pessoa até que ela permaneça de geração em geração. E quando eu falo candomblé, eu não estou falando de uma casa que tem aqui na Noroeste caindo aos pedaços. Eu estou falando da maior casa do Brasil. Eu venho da 7ª geração de candomblesistas fiéis ao candomblé, nascido de vó, bisavó, neto e bisneto, e todo mundo servindo toda semana com cada cor de roupa diferente. Agora seja inteligente aí na tua cabeça. Pare para raciocinar um pouquinho e veja: ele poderia entrar na casa das hebreias, sim ou não?
Poderia entrar na casa das mulheres que estavam gerando, sim ou não? E por que ele não entra à terra? O diabo quer usar alguém de confiança. Ele chega para as mulheres e vai dizer: vocês têm acesso ao que eu não tenho. Vou dizer rasgado. Ele quer usar quem canta, ele quer usar quem prega. Ele não quer usar quem está no mundo, na cocaína. Ele quer usar quem está aqui dentro. Ele quer usar quem está sentado, quem tem roupa pentecostal. Ele quer usar quem tem um olho, mas não é para orar, é para julgar. Ele quer usar, irmão, quem está dentro do ministério. Porque eu nunca vi um povo para não aceitar quem está no mundo como os crentes, irmão. A igreja não está preparada para receber o travesti. A igreja não está preparada para receber o usuário do crack. O cara chega aqui no altar e a gente fica julgando a tatuagem, julgando o alargador, julgando o jeito do cara. Irmão, eu sou de um tempo que a Assembleia de Deus começava a orar 1 hora antes do culto começar, e o fogo caía, irmão, e vinha gente vomitando, gente colocando para fora. Quarta-feira passada, pastor, um pregador que veio lá do Suriname, pastor Dário, meu amigo, ele começou a pregar, e a igreja parada. Daqui a pouco ele disse assim: eu aprendi na Deus é Amor que quando a gente ora, Deus liberta. Quando ele começou a orar, pastora, quando ele começou a profetizar, irmão, 14 pessoas botou câncer no altar da minha igreja. Vinha cabelo, vinha, irmão, você não está entendendo. Eu filmei e disse assim: o Deus do impossível está passando no meio da igreja. Olha para cá, se você quiser passar pela radioterapia, o problema é seu, mas eu creio em um Deus que não precisa passar pela radioterapia. Ele toca e o câncer sai, ele toca e a depressão sai, ele toca e a celebara cai. Pega na mão de alguém, pega, segura, profeta, e diga para a pessoa: deixa Deus te tocar, deixa Deus te... A glória para o general de guerra. Do que me vale ter 3 dias de festa, se Jesus não tocou na igreja? Ele tem que tocar, irmão. Ele tem que tocar, irmão. Deixa Jesus tocar, vaso. E eu lá vim brincar de pregação. Eu vim dizer para você que tem vergonha e treme a perna quando dá oportunidade a você. Eu não consigo falar em público, mas vive gritando dentro de casa. Venha gritar aqui no altar. Use essa brabeza que você nem da Bahia é. Eu vou rodar a Bahia. Não entende nem de piqui, vai entender de acarajé. Muita gente, irmão, na carne. Vamos orar, irmão. Oh, não vou não. Vamos para o monte. Eu tenho medo do frio. Vamos fazer a campanha. Aí os religiosos, porque crente não é: não vou fazer não porque eu tenho medo de quebrar. Nunca fez uma campanha direito. Eu te pergunto: tem gente perfeita para fazer campanha? Campanha para crente perfeito? Ou campanha para quem tem coragem? Dá uma olhada para a cara desse crente e diga: tenha coragem, irmão, pelo amor de Deus. Os pastores estão aqui, a igreja está de pé. O sonho desse pastor é ampliar a igreja. Mas como que amplia? Que o povo dá tchau com a mão fechada. Como que amplia? Que não tira a cobra do bolso para abençoar. Como é que amplia, irmão? É uma miséria, é um cupim na cabeça. Não tem um poder de Deus não, é um cupim. Ele fica dizendo: não tenho dinheiro. Paga uma Coca-Cola, irmão, não tenho dinheiro. Paga um lanche, irmão, não tenho dinheiro. Nunca tem dinheiro, não é? Mas deixa esses crentes passar no passeio das águas. Ele passa na vitrine da Jorge Bischoff, se for mulher. Aí ela fica olhando, aí está lá liquidação 50%. Ela tira dinheiro de onde não tem para comprar a sandália que ela quer e a bolsa que ela quer. Irmão, eu estou entregando a revelação, pastor. Tem muita gente que precisa melhorar a disposição. Aí, escuta, Faraó me prova uma coisa naquele tempo: que ele quer usar a gente de confiança. Eu não posso entrar na casa das hebreias. Minha cultura é diferente da delas. Minha adoração é diferente da delas. A minha maneira de se portar é diferente da delas. Olha para cá que eu estou caminhando para você entender. Olha para cá. Ele quer entrar
aonde somente quem tem confiança. Olhe para cá, nos últimos dias, Satanás vai usar gente de confiança. E deixa eu te dizer, sabe por que as mulheres estavam abrindo as portas para as parteiras? No maior momento de dor. Não existe maior momento de dor da vida do ser humano do que uma mãe dar à luz. A ciência compara a dor de um parto a 106 ossos quebrados, um parto normal. Pergunte a uma mãe que deu luz a uma criança em parto normal, se a dor de dente é igual, se a enxaqueca é igual, se chikungunya é igual, se covid é igual. Não é, irmão, porque é uma dor incomparável. Você pergunta, que dor é essa? Eu que sou homem pergunto, que dor é essa? Ela fala, eu não sei, é uma dor. É uma dor insuportável. Por quê, irmão? Porque a mãe está dando à luz. O diabo, olha a mentalidade, pastor, de Faraó. Eu quero que vocês entrem no maior momento de dor. Por que não entrou quando elas estavam orando? Por que elas não foram entrar quando elas estavam jejuando? Não, irmão, porque o diabo só vai ter acesso quando a gente estiver frágil. Olhe para cá, sabe quando o diabo jogava na minha cara? Quando ele pegou os abusos que eu sofri dos 6 aos 9 por gente de dentro da minha família, e ele começava a contaminar. Você não tem pai. Meu pai morreu com 8 meses de vida que eu tinha, 16 filhos, minha mãe foi a 5ª mulher, uma luta danada. Minha mãe é a mais pobre das mulheres, não fui registrado, passa anos, 5 anos depois vou ser registrado como indigente. Meu nome de nascimento era Nani, o mesmo apelido do orixá chamado Nanã, que é o orixá que se incorporava na casa de titia. E hoje eu olho para a minha vida, vejo o meu ministério. Olhe para cá que eu vou falar uma coisa muito séria. Alabaracéuria. O diabo vai usar gente de confiança, irmão. A pergunta é, você hoje veio na condição de quem gera ou de quem dá a luz? As duas coisas parecem ser iguais, mas não é. Ou você veio como uma parteira que ajuda alguém a ter vida, ou você veio como alguém que está sentindo dor para gerar. Porque tem gente que tem o nome de parteira, mas quando vai lá é para matar. Espera você gerar os meses, os anos, chorando no altar de Deus. E quando você vem com o microfone, dizendo, agora eu vou contar o testemunho. Aí lá vem ela, com um salto colorido. Ela está alegre, a tadinha passou pela luta, né? Como diz lá no meu Nordeste, ela se ralou toda, se calpelou. E ali ela vai contar o testemunho. Olha o testemunho da Vaza. Ela vai dizer assim, olha, eu não tinha dinheiro, não tinha nada para dar entrada. E agora eu estou dando o meu testemunho. Eu tenho uma SW4. Aí a outra já fica dizendo, roubou. Tirou dinheiro de onde? Pediu ao banco como? Diga para quem está do seu lado, diga irmão, Deus te chamou para gerar, irmão. Alai de Orécia. Deixa eu contar uma coisa para você. O negócio de Deus é tão engraçado que eu nunca vi um povo a dar tanto fio como o povo nordestino, né, irmão? O homem nordestino tem um embrião no poço, ele encostou, o negócio já gera. É o povo hebreu, está no Nordeste. E na casa de vovó morava 33 pessoas para 2 cômodos. A gente era tão pobre, mas não é esse pobre Nutella não, que passou um dia a fome e disse que passou fome. É aquele que não tinha comida todos os dias. E eu morava nessa família, dormia numa esteira de palha. Aquilo é o demônio, irmão. Aquilo, quando está desfiando de tanto você usar, ele fura a coluna, dá alergia, uma coceira. É um negócio terrível. Eu gostava de dormir na esteira por causa do cheirinho da palha. E eu lembro que todo mundo em casa, aquela pobreza, eu tinha um desejo de comer o sonho, aquele trem com açúcar em cima. E às vezes minha tia, quando chegava do trabalho, que também não tinha dinheiro, porque tinha que juntar para pagar as contas em casa, ela chegava e botava no pão francês, que lá é chamado pão Jacó. Ela colocava em cima o açúcar e passava assim no fogo e enganava a gente. Psicologia de quem é pobre. Come aí. E aí vinha com aquela caneca de vovô amassada de alumínio, com a água coada no pano de prato do pote de barro, para a gente beber, gelada. E não tinha esse negócio, aí eu não bebo porque vai pegar sapinho. Era boca para todo mundo beber. Irmão, não tinha água em Indaiá, prata, cristal, não, irmão, era sobrevivência. Pobre, irmão. Aí onde nasceu o candomblé na sua vida? A minha tia de 2º grau que era
irmã da minha avó, tia da minha mãe. Pensa numa mulher de sabedoria, irmão. Pastor, eu olho para minha tia, hoje ela já faleceu, né? Eu olho para minha tia naquela época, olhava, e quando eu via a sabedoria dela, eu via o respeito que ela tinha pelos orixás, eu via políticos, deputados, senadores, desembargadores, telefone naquela época de fio, ela pegava e ficava assim, telefonando, e vinha doações de fora do Brasil, irmão. Gente doava 100 mil reais na época que o salário mínimo era 250 reais. Eu via na festa de Nanamburoquê, ou Molu, ou Exu, eu via tanta oferenda, era mais de 150 despachos e obrigações. Eu via a gente cozinhando 7 dias antes, todos os dias descascando quiabo, os dedos amarelados de tanto ralar o dendê, o caroço do dendê. Quando você hoje vê os crentes na igreja, vamos fazer a galinhada, ai, estou com dor na coluna. O outro, você vai doar o arroz cristal, não tenho dinheiro. O outro, você vai cortar o frango, não posso. O outro, você vai cozinhar, também não. É gente, irmão, que está no corpo de Cristo, mas é parasita. Ele não quer ser membro do corpo, ele quer adoecer o corpo de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que está essa sujeira aí fora, o candomblé crescendo e a igreja esvaziando. É por isso que está essa sujeira aí fora. A gente usa o celular para criticar quem está pregando, para criticar quem está orando. Eu lá vou perder meu tempo, irmão, de estar comentando em vídeo dos outros. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho muito preço ainda para pagar. Olhe para cá, olhe para cá. Eu ensino isso dentro da minha igreja, aonde pela misericórdia sou pastor, e fora dela também. Eu chamo meus obreiros e digo para eles: cuide da vida de vocês, ore pela casa de vocês. Ser crente não é para todo mundo, é ter coragem, é ter autoridade. Crente não é crente de qualquer jeito. Crente não dá a paz do Senhor pegando na metade da mão com nojo. Crente cumprimenta dizendo a paz do Senhor Jesus. Crente tem firmeza, crente tem autoridade. Olha para alguém e diga: você é hebreu. Diga: você é Ebereba. Eu vou esperar você entender, eu vou esperar que você é diferente. Aí, por causa do período que eu passei difícil na minha vida, pastor, eu olho para essa palavra e vejo 2 pontos. Primeiro, a terra do Egito não é condizente com a fé que o povo hebreu carrega. A terra do Egito não é compatível com o propósito que o povo hebreu carrega. Mas aí eu te pergunto: quem é maior, o que Deus me deu ou o lugar em que eu estou? Vou falar de novo que você não respondeu, está surdo? O que é maior, o que Deus me deu ou o lugar em que eu estou? Porque o que Deus te deu ninguém tira, o que Ele prometeu ninguém arranca. Onde Ele te colocou não tem lugar que mate o propósito. Não, você não entendeu não, você não entendeu não. Não, você não entendeu não. Olhe para cá, irmão. Eu não escolhi nascer na família que nasci, mas nasci lá, porque nenhum de nós escolheu nascer na placenta que nasceu. Não é verdade? Seja franco comigo. Se você fosse escolher hoje, tu queria morar onde? No Aldeia do Vale, Alphaville. Tu não queria morar aqui no Morada do Sol, né? A bala comendo para lá e para cá, e tu não queria. Tu escolhesse hoje, fala a verdade, pastor, um sonho do teu coração aspira. Tu queria uma igreja, pastor, o estacionamento, a cozinha. Se fosse para a gente bater o dedo assim, ó, pá, 70 obreiros, daqueles afiados, daqueles que vê a poeira no rejunto e fala: vou limpar. Ninguém quer, irmão, a vida que tem, mas você tem que aprender a lidar com ela. E deixa eu te dizer uma coisa, e naquele período, só para você entender, mamãe morava numa ilha, juntamente com os seus irmãos, minha avó, meu avô, uma ilha chamada Barra dos Coqueiros, e na época não podia, as pessoas que moravam nessa ilha, que fica próximo ao rio Sergipe e ao rio São Francisco, que são os 2 rios que encontra, e morava lá, dentro daquela ilha, e de forma nenhuma, pastor, as pessoas que eram sobreviventes, elas tinham que ir de barco, chamado tototó, catraia, eles iam remando, e às vezes muitos deles iam sentados, com um barqueiro levando até a cidade de Aracaju, a capital. Eles trabalhavam na feira do mercado Albano Franco, e ali eles sobreviviam. Só que o vovô teve uma ideia de invadir uma área nobre, da praia da Avenida Beira-Mar, para construir um quiosque, bar embaixo, e um sobrado em cima para dormir. Era instinto de sobrevivência.
E ali ele fez de alvenaria de madeira e criou aquele lugar. Minha mãe vai abrir mão dos estudos para trabalhar com 8 anos. Vai trabalhar dos 8 aos 23. E a minha mãe trabalha tanto, irmãos, que um período da vida dela, na adolescência, ela colocou aquele LP, aquele disco preto, para tocar. Quando ela colocou para tocar na frente do estabelecimento, na avenida principal em Aracaju, na minha cidade, vai passar um carro na época, Del Rey, Catete. Quem é dessa época? Tá na tinta aí fingindo que não é, né? Pega, Jeová, esse povo da década de 80. Olha os crentes fingindo na tinta, nas mechas. Não sou não, né? Se botar a mão nessa cara, Deus revela o Renil que você está usando da Avon. Tu não lembra não, nem existe mais, né? Agora é Mary Kay, né? Mas aí parou um carro, o cara tinha muito dinheiro, descendência americana, muita nobreza, intelectual, dono de açougue, dono de cabeça de gado. O homem era nobre, supermercado, carros na garagem. Mas mal sabia minha mãe que aquele homem não podia ver um rabo de saia. E ao olhar para minha mãe, foi amor à primeira vista, assim como ela conta. Ele beijou a mão dela, muito elegante, um homem muito assim gentil. E a minha mãe vai ter uma vida amorosa escondida, porque vovô não aceitava homem com mulher, e de forma nenhuma minha mãe saía. A pobreza era tão grande naquele tempo. Minha mãe conta que lavava o cabelo com detergente e cloro. Minha mãe não tinha o que comer, ela jantava 10 da noite, e às vezes nem jantava, às vezes nem almoçava. Eu lembro que minha mãe chega a contar para mim que a pobreza era muito grande, que às vezes chegava um momento em que meu avô pegava todo o dinheiro e gastava com outras mulheres, porque vovô tinha 20 filhos. Dentro daquela família, irmãos, a minha família, é até complicado falar isso, porque o tempo não nos permite explicar tudo, mas a minha família 100% serviu durante 100 anos o candomblé. Vovô tinha no seu coração uma imensa veneração pela macumba e pela magia negra e pelo lado mais oculto da vida. E ali naquele período, quando minha mãe já está na fase, jamais chegando na fase adulta, minha mãe vai engravidar. Na época, meu pai não aceita a gestação da minha mãe. Pra vocês entenderem, ele disse para minha mãe que minha mãe deveria beber um chá que era vitamínico. Minha mãe bebeu um chá, mas é abortivo. Ele queria tirar a criança. Minha mãe é levada para o hospital. Chega no hospital, minha mãe dá hemorragia. O médico fala para ela: a senhora é o quê? Ela fala: eu sou candomblessista. O médico fala: então vai para a igreja fazer uma missa, uma promessa, que essa criança é uma promessa, é um milagre. E a minha mãe vai gerar aquela criança. Vocês já sabem quem é, né? Vai gerar aquela criança na década de 80, vai carregar aquela criança em seu ventre. Ao certo período, irmãos, que entre a gestação do 8º para o 9º mês, em prévias de nascimento, meu pai vai e deixa minha mãe. Minha mãe descobre que era a 5ª mulher enganada. Ele era casado com a terceira. E a minha mãe vai dar à luz. O dia que vai dar à luz, a pobreza era tão grande na época, que os médicos que fizeram o parto da minha mãe esqueceram o resto hospitalar dentro dela: gaze, tesoura. Minha mãe é costurada em cesáreo, é levada para casa. Minha mãe perde o leite do seio, tem eclâmpsia, depressão pós-parto, aquela luta que uma mulher passa quando não tem uma gestação favorável. Minha mãe em casa, ela não recebe uma visita, uma ligação. Quando já está no 3º mês da criança, aquela criança vai ser levada para casa da tia da minha mãe, que no caso era irmã da minha avó, e lá dentro aquela criança vai ser amada e cuidada. Naquele período, a minha tia de 2º grau me apresenta aos orixás. As velas do templo se apagam. A minha tia tem a confirmação por intermédio dos ori. Os ori são aqueles instrumentos que são usados dentro do candomblé e do axé para revelar o destino de uma pessoa que tem a sua religião de cultura de matriz africana. Só que minha tia não sabia lidar, porque a minha tia conta, eu ainda alcancei a acompanhar a fase dela já na velhice. Ela disse que as entidades que me possuía eram tão fortes que nem dentro do candomblé, que ela já tinha 60 anos de Alaorixá, ela conseguia revelar o que era que estava me possuindo. Para vocês terem noção, irmãos, naquele período de rejeição, o diabo foi usando, foi criando,
foi abrindo oportunidade para me levar para o abismo do inferno. Ao ponto que quando eu vou estar com o 8º mês de nascido, meu pai resolve ligar para a casa da minha avó, e ali ele vai ligar, minha mãe estava acamada, sendo cuidada, sendo amparada, minha mãe não sabia nem sequer aonde eu estava, por causa do amor misturado com rejeição, o sentimento de traição, o sentimento de que uma mulher que nunca na sua vida imaginava a vida que ela estava tendo, uma mulher nunca imaginava passar por aquilo, minha mãe estava vivendo aquilo tudo. E ali naquele período ele liga, ele fala que vai registrar a criança depois de 5 anos. 5 anos, onde ele havia falado antes que registraria a criança, que amaria a minha mãe, de um relacionamento de amor gerado. Ele diz que vai registrar a criança, só que papai, naquele período, estava também passando por um processo onde o diabo estava criando. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus. Diga: Deus, Ele ainda cuida. Diga: Deus, Ele ainda avisa. Aí sabe o que aconteceu, pastor? Ele liga para a casa da minha avó. Ele diz que a minha mãe deve se encontrar com ele escondido. Minha mãe com pontos, porque no 8º mês em que eu já estava sendo gerado e já tinha nascido, a minha mãe vai ser aberta novamente, vai ser retirada aquele resto hospitalar do ventre dela. E ali dentro, irmãos, aonde minha mãe vivia, naquela casa pobre que eu acabei de falar aqui, naquela casa humilde, pobre não, humilde, naquela casa da sobrevivência, minha mãe não tinha conforto, minha mãe não tinha saúde, minha mãe não tinha condições. A minha tia trabalhava, o dinheiro era dividido dentro daquela casa de 2 cômodos, porque só era a sala e a cozinha junto com os quartos ali dentro. Depois foi que foi aumentando os cômodos, onde hoje atualmente a minha avó mora, e é uma bela casa lá. É uma casa que para mim me traz grandes recordações. Eu não gosto muito de ficar lá porque tenho memória da época do sofrimento. Mas eu me lembro ainda cheguei a alcançar no período da fase da pré-adolescência e da infância. Eu alcancei. E ali meu pai vai ligar. Ele quer se encontrar com a minha mãe. O homem era bom no que falava. O homem era bom no que ele influenciava. A minha mãe pega aquela sacola térmica, como eu estava sendo levado para a casa da minha avó, para ser cuidado ali pela minha avó. Ela vai pegar, vai enrolar numa manta, vai colocar tudo dentro da sacola térmica da mamadeira e vai sair pela calada da noite até encontrar com meu pai, em resguardo, em pontos, em recuperação de cirurgia. Quando chega no estabelecimento do açougue do meu pai, era 10 da noite, meu pai estava bebendo, se embriagando, jogando dama, e ali minha mãe fala: você me trouxe aqui para me deixar assim desse jeito? E ele manda minha mãe se calar. Ele diz: se cale porque eu mando em você. Minha mãe é uma mulher efusiva, né? Minha esposa conhece. No início do meu relacionamento com a minha esposa, minha mãe falava para mim: quem nasce gay, cresce gay e morre gay. Minha mãe é brava, irmão. Hoje minha mãe é transformada. Hoje minha mãe é uma mulher liberta. Eu vou dizer de novo: hoje minha mãe é uma mulher sarada. Hoje minha mãe olha para todo mundo da minha família dentro do candomblé. Minha mãe fala: isso tudo é perca de tempo, é melhor carregar a Bíblia e a harpa e adorar Jesus de Nazaré. Olhe para cá, olhe para cá. Eu preciso explicar isso para você, como é que eu entrei no axé. É uma história muito grande, mas eu preciso explicar. Não quero dar um nó na sua cabeça, mas me entenda essa cena de filme e horror. Quando minha mãe vai naquela noite, era a noite definitiva. Minha mãe, depois de meses sem encontrar com meu pai puxa uma pistola e entrega para ela guardar na sacola térmica. Como já era 1h da manhã e eu já não tinha comido nada no colo de mamãe, minha mãe fala: vamos embora, a criança está chorando. Ele pega minha mãe, arrasta minha mãe para dentro do carro e leva para aquele estabelecimento que a minha mãe trabalhava, onde meses ela não ia. Quando chega 1h30 da manhã, naquele quiosque na praia, minha mãe entra pela porta principal. Do lado de fora do balcão está um policial de 1,90 m, vovô do lado de dentro, meu tio e a namorada do meu tio. E meu pai agora entra. Quando o policial vai acariciar a criança, tentar dar um carinho, naquele exato momento, naquela hora, a minha mãe vai abrir a manta para que ele pudesse segurar. Meu pai pega ele pelo braço e fala: filho meu, você não toca. Meu pai estava embriagado, meu pai estava endemoniado, cheio de demônios, irmãos. Aonde o diabo estava usando a vida dele naquele momento por causa da legalidade do álcool. Meu pai fumava muito, bebia muito. E naquele período, minha mãe conta que eu adormeci. Ela me levou na parte superior daquele estabelecimento, me colocou no chão para dormir. Forrou o chão e me colocou. Quando minha mãe desce a escada, meu pai estava num bate-boca com o policial.
Uma briga, irmãos. Meu pai falando que ele não era nada, ele dizendo que meu pai também não era, e os dois estavam armados. E naquele cenário todo, aquele balcão de 1,70 m, aonde estava aquele balcão alto, meu avô, meu pai, meu tio, a namorada do meu tio e o policial do lado de cá. Meu pai chama um homem de ladrão. Ele puxa as 2 pistolas e coloca na cara do meu pai. Quando ele vai tentar descarregar, meu avô abraça. Meu avô tinha 1,50 m. Quando meu avô abraça aquele policial, pedindo para ele se acalmar, ele dá 3 tiros no meu avô. O primeiro acerta o fígado, o segundo próximo do rins e o coração, e meu avô cai no chão. Quando meu avô cai no chão, o desespero toma conta do lugar. Minha mãe cai no chão, toda costurada, cai no chão gritando, aquela loucura. Meu pai ficou nervoso porque ele só falava, ele não agia. Meu pai esqueceu que tinha colocado o revólver dentro da sacola térmica da mamadeira que eu carregava. E meu tio entra em desespero e aquele homem coloca o pente na arma e começa a descarregar no balcão. E descarrega nas prateleiras. Naquela madrugada de feriado em Aracaju, não tinha uma alma viva no centro de Aracaju. E aquelas cachaças e as pingas caíam no chão. Quando meu pai levantou para ver se meu avô tinha sido morto, a bala caiu bem no peito dele, a queima-roupa. Ele caiu com a boca nos pés da minha mãe e vai ser a segunda vítima a ser morta naquele dia. Quando chega naquele período, minha mãe entra em desespero, minha mãe grita, minha mãe entra num surto. Meu tio lembra que minha mãe havia falado que a arma estava guardada. Ele pega o revólver, vai se engatinhando pelo chão, abre a porta que estava próxima ao freezer e pula 2 metros de altura ao chão da praia. Meu tio cai com os pés na pedra, aonde tinha ostras, corta o pé na hora. Ele faz uma volta em torno do estabelecimento. Quando o policial estava prestes a entrar no carro, meu tio bate nas costas dele. Quando meu tio coloca o revólver de meu pai na face dele, ele pega o revólver e atira, a arma lenca. Quando lenca na hora, o policial descarrega a arma dele também lencou. E naquele dia meu tio fala que não atirou, a bala saiu sozinha no olho do policial, irmão. Uma cena de horror, vai cair no chão. Naquele momento o policial cai, meu avô se levanta, o homem forte que era, irmão. Quando ele se levanta e coloca a mão no tórax, sangrando, ele descarrega a arma na face do policial, pastor. E naquele momento, pastor, naquela hora, o meu tio, a minha mãe e a namorada, só os 3 saíram pedindo socorro às 3h40 da manhã pelo centro, e não tinha ninguém. Eles esqueceram quem lá? A mim. Uma moça moradora de rua, catadora de latinha na época, vai arrastando uma geladeira, que era um carrinho onde se colecionava latinhas, e ela vai carregando, e ela ouve o barulho do choro da criança, pelo som da bala que comia no estabelecimento. Ela coloca a criança dentro do carrinho e me leva para me sequestrar. Quando chega na ponte do Imperador, aonde tinha o cais de Aracaju, ela fica sentada esperando 5 da manhã, o barco vir da ilha da Barra dos Coqueiros para me levar para a ilha. Só que naquele dia, quando ela vai olhando, era 4h49 da madrugada. Ela vai olhando, pastor, vem uma luz vermelha e azul, vem aquela luz brilhando, era a polícia. A polícia já estava a caminho para poder examinar o que estava acontecendo. Minha mãe esqueceu tudo. Aí a polícia passa e volta, passa e volta. Aí pergunta ela não pensou 2 vezes, me jogou. Quando ela me jogou, a maré estava seca, eu caí em terra. Eu recém-nascido, eu caí em terra. Minha mãe vai ser levada presa naquele dia. A família de meu pai era muito poderosa. Minha mãe é levada presa como alguém que tramitou aquele homicídio do meu pai para ficar com o dinheiro dele. Só que minha mãe não tinha nada. Minha mãe não ficou com nada. Meu tio é preso, minha mãe é presa. Dentro da cadeia, dentro da cela, minha mãe tem os pontos abertos e as vísceras. Naquele dia nasce a minha história. Eu vou ser levado para dentro do candomblé para ser cuidado. Minha mãe vai começar a me rejeitar, me jogava no chão. Vovó conta que no camiseiro que tinha dentro do quarto, ela me pegava debaixo da cama porque minha mãe entrava em surto psicótico. E ali eu vou ser criado dentro do candomblé. Com 6 anos de idade eu vou começar a aprender como é que se trabalha dentro do axé. Eu vi coisas dentro do candomblé que eu nunca virei dentro da igreja. Olhe para cá, você tem seu pai, não valoriza. Você tem sua mãe, não valoriza. Eu passei quase 20 anos da minha vida, pelo tempo de ministério que eu tenho, orando pela minha mãe. E quando foi agora, em outubro do ano passado, setembro do ano passado, quando eu vou em Aracaju, minha mãe fala, eu não quero mais servir os orixá, eu quero servir a Jesus de Nazaré. Quando eu olhei para minha mãe, olhe para cá que eu já estou caminhando para encerrar. Quando eu olhei para minha mãe,
ela de frente comigo, lá vem a outra assim, ó, vovó, 85 anos. Eu também quero aceitar Jesus. Devota de Padre Cícero, devota irmão dos orixá. Ela fala, eu quero aceitar Jesus. A senhora vai entrar como? Eu brincando com ela, a senhora vai descer como tanque batismal? Ela falou, e você acha que eu não vou descer não? Desse jeito, irmão. Eu vivi esse tempo todo para meu neto ser pastor, para eu não descer. Irmão, sabe por que minha família se entregou a Jesus? Sabe por que o diabo me usou no candomblé para hoje eu me tornar pastor na nação brasileira? Olhe para cá para você entender o que eu vou dizer. Eu já fiz muito trabalho dentro de cemitério. Enquanto as pessoas pensam que você está dormindo, e de fato você está dormindo, tem gente agora, irmão, nesse momento, fazendo trabalho para destruir vida de pessoas, fazendo trabalho para acabar com vida de pessoas. Enquanto tem crente sentado na cadeira com sono, bostejando, cansado, tem macumbeiro agora levando no ombro o alguidar para fazer trabalho na porta de portão de cemitério. Agora o que me indigna é saber que a gente crê no Deus do impossível, o Deus eterno, o Deus glorioso, e não tem coragem de orar e dar um glória gostoso para Jesus ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você, em 2001 para 2003, eu nunca fui tão perturbado, nunca fui tão cobrado pelo Jesus dos crentes. Eu tinha um desejo na minha vida, pergunte qual? Matar um crente. Nunca consegui. Pergunte por quê? Porque crente não anda só. Não, a frente aqui está mais pentecostal do que lá atrás. Irmão, estou dizendo que eu tentei, eu fiz é bom, me despacho, obrigação, risquei ponto, mas não consegui. Crente não anda só. Eu desculpa, alabaste, cai de obria. Pega na mão dessa pessoa, empresta a mão para Jesus trabalhar agora, vai. E diga para a pessoa, o guarda de Israel, não tosqueneja e nem dormita. Ele é poderoso na terra, labaraci, canto remaragaia. Olha para cá, eu fiz trabalho, mas não consegui. Aí sabe como é que foi o trabalho? Olha para cá, olha que negócio. Uma mulher foi lá no meu terreiro. Porque eu quero um homem. Aí me deu a fotografia, um homem tão bonito. Falei, é esse? Quero ele. Vamos fazer o trabalho, 20 mil, irmão. Ela me deu 10 para o material, 10 mil, 2003, 10 mil. E 10 mil era minha mão de obra. Falei, olha, irmã, em 20 dias esse cara vai estar na tua mão. E lá vou eu, irmão. Peguei a foto, Revelação Kodak, lembra da época? Revelação Kodak, tu não lembra não? Peguei a foto, irmão, quem é desse tempo viveu privilégio. Hoje tu tira uma foto e sai assim, tu quer apagar. Naquela época podia estar assim, que revelava e a gente via depois. Saiu uma banda queimada da foto, outra banda vermelha, um olho verde, um olho preto, lembra disso? Irmão, e a gente já saía com poder, o olho de fogo. Aí escuta para as mulheres que acham que o divórcio e a separação e que outras coisas no seu ministério você deve fazer. Você não sabe o poder de Deus sobre a tua vida. Eu trabalhei 19 anos dentro do candomblé assiduamente. E não é 19 anos com preguiça não. É 19 anos toda segunda-feira que eu vivia na época acendendo 400, 500 velas. E o diabo não aceita. Quando eu falo diabo eu estou falando da potestade. Porque o inimigo não aceita dentro do candomblé coisa usada. O inimigo não aceita vela usada. O inimigo não aceita faca para trabalho, para cortar animal usado. Agora na igreja, pastor, o ventilador sem hélice, se o senhor manda consertar, que ele ainda funciona. Quer dar roupa usada, quer dar terno usado, vamos fazer o bazar, vai. Aí pega a roupa mais fedida de naftalina para dar na igreja. Pega o sapato sem sola, pega a meia rasgada, pega a cueca. Eu nunca vi dar isso para a igreja. Quer comer picanha, quer comer caviar, mas só dá o que não presta para o ministério, só dá o que não vale nada. Não, se não quiser dar glória, não dê não, reflita. Se não quiser dar glória, não dê. Só não finja que você não está ouvindo. Agora eu no seu lugar teria vergonha, porque o povo do Brasil está te vendo. Eu teria vergonha, irmão, porque melhor é adorar a Deus e saber que Ele é fiel. Agora raciocina comigo o negócio, varão. Eu peguei na época no ministério, na época no candomblé, peguei o trabalho da mulher. Eu nem conhecia Jesus, não conhecia o Jesus dos crentes, o seu poder, nada. E lá vou eu, numa distância, como daqui em Senador Canedo. É perto?
Porque tem outro ensinamento que eu quero te dar: o diabo não trabalha, é só no lugar que ele quer. Ou seja, até o diabo respeita o ambiente. Não, você não entendeu não. Tem gente que diz assim: o diabo está aqui. Não, o diabo não está em qualquer lugar. Porque se tem um crente com promessa, ele não entra no lugar que o crente está. Se tem um crente cheio do Espírito, alabarassúria, olha essa pessoa e diga: no meu ambiente o diabo não trabalha. Trabalha não. Agora eu vou te dizer como é que eu conheci Jesus através dessa preta. Aí o negócio, escuta, rapidinho, eu estou encerrando, para não enfadar vocês, senão não me chamam mais. Aí escuta, eu também não sou besta, né? Se eu contar todo o testemunho, vocês não me chamam. Aí escuta, vou eu fazer o trabalho, irmão. 70 Ogã, Equed, bora. Quando estou eu lá incorporado, era 2h40 da manhã. Irmão, pensa, 10 mil reais comprado de trabalho. Os animais tudo deflorado, tudo cortado, tudo rasgado, tudo feito, a obrigação toda despachada. Quando de repente uma das moças que era filha de santo e hoje para a glória de Deus é missionária em Aracaju, ela manifesta com a entidade, pastor, com a mão na cabeça, como se fosse um caracol se envergando. Eu disse: que entidade é essa? Porque eu nunca tinha visto aquela manifestação, mas na verdade aquela entidade estava sentindo um fogo que nem eu estava entendendo. E aquela moça com o olho branco dilatado olhou para mim e disse: nada do que tem aí a gente quer. Eu disse: mas está tudo certo, eu fiz o ponto certo, eu coloquei a obrigação, a comida, o que é que você não quer? Não, a gente não quer, a gente não aceita. Eu falei: por que não aceita? Aí a entidade disse: porque veio uma ordem lá de cima. Eu disse: que ordem veio lá de cima? Escuta, que ordem que veio lá de cima? Aí a entidade disse assim: veio uma ordem que não podemos tocar nesse rapaz. Eu disse: mas eu quero entregar ele para essa mulher. Aí eu perguntei ao orixá, né, a entidade, eu disse assim: e me fale uma coisa, esse rapaz é quem? Aí a entidade disse assim: olha, esse rapaz a gente não pode tocar nele, ele está guardado. Eu disse: guardado aonde? Qual é o setor que ele mora? Eu lá entendia o que é ser guardado, irmão, mas tem gente que vai dar glória agora. Quem está ligado vai dar o glória mais alto. Escuta, aí eu disse: ele está o quê? Ele está guardado e a gente não pode tocar em um fio de cabelo dele. Eu disse: por quê? Aí a entidade disse: porque tem fogo atrás e tem fogo na frente, tem fogo do lado e tem fogo do lá vai. Ela é bacanta, lavachúria. Aí eu disse assim: não, eu estou aqui porque eu não perco a batalha, eu quero é ele. A entidade disse: não toque nele, nenhum de nós está autorizado a tocar nele, nenhum de nós tem autorização a pegar ele e nem olhar para ele. Eu disse: como assim? Aí na hora, irmão, foi bater na tristeza. Eu estava perdendo todo o investimento, 10 mil reais. Eu voltei para casa de titia e disse: titia, a senhora é mais forte que eu. Eu fui fazer um trabalho, 3h45 da manhã, coloquei isso, isso e isso, e a entidade disse assim, que eu não posso tocar, tem fogo. Minha tia levantou o óculos, sentou na cadeira, no assentamento do altar, e disse assim para mim: eu esqueci de te dar um ensinamento. Eu falei: qual? Aí ela levantou o óculos e disse assim: você procurou saber quem você está mexendo? Eu disse: tem que procurar. A senhora disse que a gente é forte. Ela falou: mas não é todo mundo que a macumba pega. Alabaracanta lavachai. Quem está ligado já entendeu. Ah, Jesus de Nazaré. Eu olhei para ela e disse assim: o que? Não pega. Aí ela disse assim: eu esqueci, meu filho. Você pode abrir sapo, pode matar cabra, você pode depenar frango, mas tem um povo, uma raça, que a macumba não pega neles, porque o Deus dele não deixa que a macumba pegue neles. Eu disse: quem é esse povo? Aí ela disse assim, pega aqui com respeito, irmã. Ela disse assim: esse povo se chama os Bíblia. Eles gritam bem alto. Você vai saber quem é eles, Albert. Eles gritam bem alto quando eles estão no lugar. Eu disse: quem é eles? Ela falou: os crentes. Os crentes. Olha ali,
aí já tem gente de pé, Barabassai. Os crentes que dá glória bem alto, Faraó vai entender que você está embaixo, mas você tem Deus. Quem demenaca labaraçaio. Eu disse: a senhora quer dizer para mim que eu vou ter que tirar e devolver o dinheiro da mulher? Ela disse: devolva, venda, dê o que você quiser. Só que tem uma coisa. Eu falei: o que? Não é eles, é quem anda com eles. A macumba não pega, porque levante a mão para cima, levanta, vai. Levante a mão para cima, vai. Eu vou liberar agora uma palavra profética. Eu vou liberar uma palavra profética. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Olha o povo que foi gerado, olha o povo que tem promessa. Olabai, remaia, recanto, rebácia, eleprominequeminefobinecaiaçé, alabarachuminecaia. Quem é batizado com o Espírito Santo, chame a presença do grande, chame a presença do grande. Deixa Deus encher, deixa Deus encher. Aleluia. Pode jogar minha voz no tiquinho aqui. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Não tem orixá e não tem Iemanjá. Quem manda nesta igreja é Jeová. Elebai. Dá glória para Jesus. Eu estou vendo Deus tirando depressão do meio do arraial. Eu estou vendo Deus tirando síndrome do pânico. Eu estou vendo Deus tirando hoje da igreja gente que está passando, gente que está gemendo. Você vai viver a promessa de Deus. Chega de viver luta. Segure a mão de alguém, por favor, vai, por nome de Jesus, e diga para a pessoa: você foi chamado para trazer vida. Você foi chamado para trazer vida. Aí olha para cá. Minha tia falou: você não pode mexer com crente. Eu peguei o carro e fui naquela casa. Cheguei a 50 metros de distância no escuro, só eu sozinho. Fiquei na porta da casa daquele rapaz que eu queria dar para a mulher. Mas quando eu olhava pela janela aberta, eu vi uma senhora rodando de cabelo branco. Aí eu pensei: é a sogra. De repente passa a mulher. Eu disse: é a esposa. Eu não conhecia Jesus. Agora veja. Rebacamanassuia. Estou eu olhando para aquela casa, espraguejando, amaldiçoando, rezando ao contrário, fazendo zorim e jogando a macumba. De repente sai a mulher. Com a mão pingando. Pingando de quê, irmão? De quê? Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Campanha. Eu do outro lado da rua, cheio de demônio. E ela dentro de casa. Quando eu olhei a minha volta, eu vi os orixá parados e a pombagira parada. Eu comecei a dizer: você não vão lá não? Você não vão tocar lá não? E eles faziam assim. Não, não vai tocar. Sabe por quê, irmão? Tem uma placa na sua casa escrita: eu e minha casa serviremos
ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É mai calabachandarabadas. Deixa o inferno sem graça. Deixa Satanás sem graça. Já que está nessa hora, irmão, e já passou do horário, venha junto do glória. Venha junto do glória. Rebai calabaçúria. Elebara sempre canta labachai. Olha para alguém e diga: você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa. E diz a Bíblia, Faraó está dizendo: se vocês matarem, eu aumentarei o seu dinheiro. Faça o que eu quero, que eu te abençoo. E elas vão empolgadas, vão matar. Só que quando entra na casa das hebreias, o texto diz: e temeram a Deus. Não fizeram porque temeram a... Que tipo de mulher eram essas, irmão? Que faz o diabo que entrou dentro da casa dizer: não consigo tocar, não consigo matar, não consigo tirar a vida. Eu estou dizendo que vai ter aborto cancelado. Eu estou dizendo que vai ter tumor sendo tirado. Eu estou dizendo que vai ter vulto sendo retirado. Olha para alguém agora e diga: Deus está colocando a mão. Deus está colocando a mão aí agora. Ele coloca a mão. Rebara, canta, lava, chúria. Eita Jesus! Nunca parou para prestar atenção, não? Imagina essa parteira entrando na casa de Miriam, que era a filha de Joquebede, uma mais velha de Moisés. Imagina ela entrando na casa de Joquebede. Esqueça tudo que eu preguei, não esqueça isso. Quem era Joquebede? Uma desviada? Cheiradora de cocaína? Imagina a parteira dizendo: vou matar a criança que Joquebede está gerando. Quem é? Moisés. Só que quando trisca assim perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ó, o cabelo do cangote arrepia, irmão. Necamanaia. Tem uma energia de Deus sendo colocada em você agora, irmão. Deus está dizendo para alguém que vai ser retirado do meio da igreja o espírito da escassez agora, espírito da morte, espírito da opressão. Eu estou liberando sobre as mulheres de oração dessa igreja. Pastor, tenha saúde. O Senhor tenha saúde, porque nessa região já tentaram te matar, pastor. Continua nessa doutrina, pastor, porque o Espírito Santo habita nessa casa. Vai passar céu e terra, pastor, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele ainda tem um nome sobre todo nome, e a vez chamar eu larguei a macumba para servir o sangue do Cordeiro, aquele que limpa. Vem cá, amor. O que faz uma menina virgem, que era minha funcionária da minha empresa, a que limpava o chão e os cabelos da minha empresa, dos 3 salões, motorista particular, joias, de um homem que entrava no motel que nem eu, com 4 pessoas, com o nariz reconstruído 5 vezes pela cocaína. O que uma menina que nem essa vai querer com um travesti? Eu estou dizendo com um travesti que tem seio como eu tinha, e uma menina que nem ela, de uma família tradicional, de uma família assembleiana.
salão, estava lá a vela. Às vezes eu entrava no salão, estava lá as coisas, as obrigações, e ela estava lá como auxiliar limpando. Quando eu saía, ela aproveitava, vou orar. Nova, podia escolher o nome que ela quisesse. Ela olhava para mim, e na mente ela me conta hoje. Ela dizia: você não me prometeu noivo não, você não prometeu namorado, você não prometeu marido. É esse que eu quero. Pega o homem, Senhor, transforma no macho. Eu quero esse homem aí, Senhor. Eu não quero qualquer... Olha para cá, irmão. Eu estou dizendo para muita gente aqui que quer a coisa prontinha, que quer o vaso prontinho, que não quer orar, não quer pagar preço de oração, não quer descer, quer a coisa de mão beijada. Deus está dizendo para alguém: vai pagar preço, terra, vai orar melhor, terra, vai se consagrar. Gente que está olhando para nós, dizendo para mim e para você: você não vai conseguir, esse homem não vai ser liberto, teu filho vai morrer na cachaça. Não vai não, diabo. Por quê? Porque tem alguém que... Olha como é que aconteceu o negócio para fechar, porque outro dia eu volto para contar. Ela que vai contar. Quem contar é ela. Que eu pergunto para ela todos os dias: você viu em mim? Eu não tinha prazer por você, nem desejo. Não sei, ela fala. Sei que Deus, olha a oração dela, irmão. Deus, se ele não for meu, ele é teu. Deus, se ele não casar comigo, pelo menos que eu sou liberte dele. Pegava uma foto, imprimia do Orkut, que era a rede social da época, colocava na mesa do ciclo de oração. Minha sogra diaconisa, vovó dirigente, a avó dela dirigente do ciclo de oração. As outras pessoas passavam na igreja onde ela congregava e dizia: quem é esse? É meu marido. De calcinha fio dental, de biquíni, com marquinha, com maquiagem, peruca, com mega ré, com implante de cabelo. Ela dizia: meu marido, você está doida? Você está biruta? Você está louca? Aí ela olhava e dizia: mas Deus chama quem não é, para confundir quem acha que é. Deus chama quem não é, para confundir quem acha que é. Quando me buscares de todo o vosso coração, eu vou pedir agora que você dê a mão com alguém aí agora, vai. A gente vai orar agora, eu não vou mais tomar seu tempo não, vai. Dê a mão com essa pessoa. O pastor me deu essa liberdade de orar com a igreja. Eu quero agora liberar uma palavra: que tua filha não nasceu para ser lésbica, teu filho não nasceu para ser gay, você não vai viver na opressão. Tem mulher aqui que já foi abusada na infância e tem vergonha de contar o testemunho. Tem gente aqui que foi torturado e até hoje é torturado. Deus vai te libertar e fazer você ser um canal, uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu quero que segure a mão, segura, vai, segura com autoridade. Cabaracanta la chomanaya. O Espírito de Deus está na casa para trabalhar. O Espírito de Deus está na casa para renovar. Dá uma olhada para essa pessoa que ainda você está com a mão nela e com a mão dele. Diga assim: Deus vai trabalhar essa noite ainda. Ando calabaste. Eu olhei para a senhora e vi uma unção no seu corpo. O diabo te dando uma cura no osso. E Deus está dizendo: eu estou restaurando a tua saúde por completo. Passou um anjo aqui nesse altar e Deus disse para mim: eu guardo a minha filha de todo mal. Deus me falou que essa semana o diabo tentou atacar a saúde dela. Deus falou: eu guardo hoje, eu preservo hoje, eu entro no meio da tua parentela. Eu sou fiel para dar vitória. Se tem alguém aqui dentro da igreja que acredita que Deus ainda cura, que Deus ainda sara, que Deus ainda liberta, que Deus ainda transforma, comece a orar com alguém que está do seu lado aí agora, vai. Comece a orar agora, comece a orar agora. Deus vai passar em revista, Deus vai curar, Deus vai passar e vai libertar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está passando no nosso meio